Oi pessoal, aqui é o canal Cidadania 1000 e neste vídeo nós vamos falar de 5 questões importantes sobre o contrato de locação. Bom, vamos falar então sobre algumas questões importantes do contrato de locação que as pessoas têm dúvidas. A primeira questão são as partes do contrato de locação. Então, nós temos duas partes, o locador e o locatário. Tá? O locador é aquele que é o proprietário do bem, é o proprietário do imóvel e ele vai ceder aquele imóvel para que o locatário, que é a pessoa que vai pagar a retribuição pelo uso, vai utilizar o bem. Tá? Então a gente tem duas partes. Sabe que tem muita gente que acha que o fiador é parte do contrato? Ele não é parte do contrato de locação. O fiador, ele tem um contrato de garantia e ele se apresenta como o garante do locatário. Claro, naqueles contratos em que a gente tem o contrato de fiança, tá? E é importante saber uma coisa. Muita gente tem dúvida, quando pode ser cobrado o aluguel antecipado? Sempre que eu não tiver garantia no contrato, eu não tenho uma caução, eu não tenho uma fiança, etc. Sempre que eu não tenho uma garantia, é possível cobrar esse aluguel antecipado. Tudo bem? O nosso segundo ponto importante sobre o contrato de locação diz respeito às taxas a serem pagas. Olha só, lá na Lei 8.245, que é a Lei de Locação, a gente tem a seguinte informação. Algumas taxas, alguns valores que devem ser pagos são consideradas obrigações rei persecutórias. Eu acho que você nunca ouviu esse tipo de palavra. O que é rei persecutória? É latim, tá? São obrigações que perseguem a coisa. Ou seja, o IPTU que deve ser pago, ele é uma obrigação que deve ser feita por quem? Pelo proprietário do imóvel. Tá? O condomínio, quem deve pagar o condomínio? É o proprietário do imóvel. Agora, normalmente nos contratos de locação, nós temos aquela transferência da obrigatoriedade do locador para o locatário. Tá? Claro, é uma transferência obrigacional, mas vamos pensar o seguinte. Imaginem que esse locatário não faça o pagamento do IPTU. Quem vai ser cobrado depois? Vai ser o locatário ou vai ser o proprietário? Vamos lá? Vou esperar aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Gente, é o proprietário, tá? Então, o que a gente tem que pensar aí nessa gestão do contrato de locação? O locador, ele precisa fazer essa verificação durante o prazo do contrato. A gente se depara muitas vezes no escritório com proprietários que não cuidam da gestão. E aí eles deixam taxas, aluguéis, sem cobrança por muitos e muitos meses. Isso vai criando aí um aumento de valores, não é, injustificado, que talvez, se a pessoa tivesse sido cobrada antes, etc., ela poderia se organizar para pagar. E se você deixa muito tempo, às vezes a dívida se torna impagável, gerando prejuízos não só para o locador, mas também para o locatário. Tudo bem? Então, essa foi a nossa segunda questão. Nossa terceira questão diz respeito às garantias, tá? Nós temos 4 espécies de garantia. Pegue um papel e caneta. Primeira garantia, a cessão fiduciária de fundos de investimento. Segunda garantia, caução. Terceira garantia, nós temos a fiança, que é um contrato de fiança. E a quarta garantia, a fiança bancária. Tá? A pergunta que sempre me fazem, o locador, ele pode escolher 2 garantias ao mesmo tempo? Não. Outra pergunta, o locador, ele pode, por exemplo, escolher como garantia, ao invés de 3 aluguéis, 5 aluguéis, 6 aluguéis? Não pode, tá? Quando eu escolho a caução, a própria lei me limita a
3 aluguéis. Tudo bem? Aluguéres ou aluguéis, tá? Tá certo. É que aluguer é uma palavra antiga, o português antigo, e aí o plural de aluguer é alugueres, tá? E o aluguel, que é o termo que a gente usa mais, o plural de aluguel é aluguéis. Gente, além de direito, eu tô falando de português aqui pra vocês. Por favor, não vão embora, tá legal? É permitido que o locatário subloque o imóvel? Então vamos pensar assim, eu sou locatária, eu moro aqui, e aí eu, além de eu morar aqui, eu falo assim, minha prima vai morar comigo e eu vou cobrar uma parte do aluguel para sublocar aqui um quartinho, né? Olha, essa permissão precisa ser anterior à locação, por isso que a gente chama de autorização. Não é uma ratificação. Sempre que eu falo de uma autorização, ela é prévia. Então, essa autorização para a sublocação precisa estar prevista no contrato. Tudo bem? Então, se o meu contrato não prevê uma sublocação, eu não posso fazer. Mas e se o meu locatário não tinha essa autorização e mesmo assim ele sublocou? Bom, então é necessário que esse locador mova uma ação de despejo por violação dos termos do contrato. Eu tenho 2 inquilinos que são casados. Casaram e eles casaram pensando em viver felizes para sempre. Só que esse felizes para sempre durou 6 meses, tá? Depois de 6 meses, a separação, o divórcio, etc. Com quem fica a locação? Fica com a pessoa que mora naquele imóvel, tá? E isso é uma previsão da própria lei de locação. Muitos proprietários têm dúvida, porque às vezes a pessoa que sai é a pessoa que tem maior renda. Mas existe uma previsão legal. Então, se a pessoa que fica não tem condições de arcar com aluguel, deverá haver uma conversa. Essa própria pessoa vai ter que perceber que não vai conseguir morar ali, tá? Mas, via de regra, não há que se falar em despejo porque houve um divórcio, uma separação entre as pessoas, tá? Nós já falamos de 5 pontos, não é? Como foi rápido. Agora, eu recebi algumas perguntas aqui no canal que eu gostaria de responder a vocês. Pergunta, quais taxas podem ser cobradas na locação? Gente, as taxas que devem ser cobradas, o contrato de locação, ele existe por meio da remuneração pelo uso do bem. Então, o básico é o pagamento do aluguel, tá? Tudo que se acresce precisa estar previsto em contrato, tá? Lá na lei de locação existem diversas previsões sobre como eu posso fazer isso, quais taxas eu posso cobrar. Por exemplo, posso transferir o IPTU para o locatário? Posso. Tá? Então, via de regra, o que é devido mesmo é o valor do aluguel, mas as partes podem transacionar. Por quê? O que vale, o que vigora no contrato de locação é um princípio da autonomia das partes, autonomia privada, autonomia da vontade. Então as partes podem negociar, tá? Eu não tenho alguma coisa que seja engessada em relação ao contrato de locação. E a imobiliária quer que seja paga uma multa, ou que a pessoa continue aí a locação. Gente, olha só. Se a pessoa não assinou, não se comprometeu, a princípio não houve o início do contrato. Agora, tem muita gente que fala assim, eu não assinei nenhum contrato, então eu não me responsabilizo. Mas, se a pessoa já está morando com um contrato verbal, ela é responsável. Então, presta atenção, tá? O contrato verbal, ele é legítimo, ele é correto e ele pode ser exigido. Então, você tem que prestar atenção aí. Que tipo de negociação você fez? Você já está morando?
tá? Então é isso que vai importar aí para a sua locação. Oi pessoal, então me fizeram uma seguinte pergunta que eu acho que é interessante a gente responder. Imagine que o locador, ele tenha vários imóveis para alugar e ele tenha todas as chaves desses imóveis, tá? Esse locador, será que ele pode, quando o locatário não está, entrar nos imóveis? Não, né? Vocês já assistiram um filme que chama, eu acho que o proprietário, a inquilina, eu acho que é a inquilina, que tem até uma pessoa que administra imóveis que entra nos imóveis. Gente, isso não pode acontecer, tá? A partir do momento em que se inicia essa locação, esse locador precisa garantir o uso sem perturbação. Então, se ele vai entrar no imóvel, deve ser acompanhado do locatário. Então, olha, fica aqui no nosso canal. Se você gostou, dê o seu joinha e se inscreva aqui, tá? Isso é muito importante pra gente. Estamos fazendo de tudo para crescer o nosso canal para você, para trazer muita informação e tirar aí as dúvidas sobre a locação. Um abraço!